Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre consenso, regras e forks. É o principal assunto. Então, a gente vai tentar entender. É um assunto que, em geral, é um assunto mais iniciante, né? Então, quem já tem um pouquinho mais de contato com o Bitcoin já entende em algum grau, na verdade, essas questões de quem é que manda e quais são as regras. Claro que todas as regras é bem complexo, né? E como é que se dá o consenso, o que é os forks. Então, tudo isso, a princípio, quem já está um pouquinho mais avançado, principalmente nesse início, é bem tranquilo, mas a gente vai acompanhar esse roteiro aqui, e principalmente lá no último ponto, quando a gente falar de forks, vai ser bem legal, mesmo quem já está um pouquinho mais avançado, quem já entende a ideia de consenso, das regras, a gente vai fazer dois exemplos práticos ali no Bitcoin Core. Então, a gente vai simular em regtest, né? Então, vai fazer propriamente no Bitcoin, usando o Bitcoin Core, mas em regtest, aquela rede local controlada, onde a gente vai fazer um fork por um fork natural, que é aquele fork onde há disputa de blocos e a rede tem que decidir qual dos blocos que vai seguir na chain principal, né? A gente vai simular essa situação. E depois também a gente vai fazer um fork propriamente de regra. Esse fork mais difícil de acontecer, pouquíssimas vezes aconteceram lá no Bitcoin Cash, né? Mas que a todo momento é discutido e é interessante a gente entender que em alguns momentos, dependendo se as regras não forem um consenso, tiverem diferentes implementações de diferentes regras, essa rede pode forcar, né, ter um fork, e aí eu vou ter duas chains caminhando em separado. E aí a gente vai fazer também, vai ser bem legal, porque, claro que não vou recompilar aqui na hora, porque o processo de compilação do código do Bitcoin Core é um pouco demorado, então não deixei para recompilar aqui, mas eu já fiz. Então vocês vão ver ali que eu vou ter dois nós rodando, sendo que um deles é o Bitcoin Core original, não mexi, simplesmente compilei e estou executando ele, e o outro é o Bitcoin Core recompilado com uma única mudança que eu fiz ali, que a gente vai ver que eu vou estar colocando uma regra nova, que não é uma regra que entra em consenso com o Bitcoin Core original, e aí eu vou simular algumas transações ali, e a gente vai ver que um dos nós vai aceitar e o outro não, e aí a rede vai ter um fork. Mas então vamos começar pela introdução, vou falar um pouquinho, bem rapidinho, uma introdução do que a gente vai ver. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas regras do Bitcoin, são inúmeras, então não vou entrar em cada regra, mas a gente entender onde que entram as regras, o que elas representam, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o papel de cada um dos participantes envolvido na rede do Bitcoin. Depois ali o que é consenso, para a gente entender que não ter esse consenso gera um fork. E aí sim a gente vai entrar no fork e eu vou falar desses dois tipos de fork e a gente vai ver um exemplo prático na regtest. Então, principalmente quando a gente está falando com pessoas que estão iniciando, né, estão conhecendo o Bitcoin, tem algumas perguntas que quem vem de paradoxos antigos e diferentes não entende muito bem, né? Então, eu elenquei algumas das perguntas aqui que são importantes, que as pessoas fazem no início, né? Pois, se alguém mudar o código do Bitcoin, todo mundo é obrigado a aceitar? Quem está num paradoxo não descentralizado, distribuído, né, está acostumado com isso. Os fabricantes, as empresas fazem as mudanças e o software vai lá e se atualiza sozinho, né? Então, muitas vezes todo mundo é obrigado a aceitar aquela modificação, senão não consegue continuar executando o software. A gente vai ver que no Bitcoin não é assim que funciona. Nossos testes também vão mostrar isso. E aí, se os mineradores eles decidem uma nova regra, todo mundo tem que seguir, já que eles são os mineradores, são quem tem o grande poder da rede, né? Também não é assim. E se eu simplesmente discordar de uma das regras, o que vai acontecer? Tudo isso a gente vai tentar responder hoje. E aí tem aquelas perguntas que a gente chega, né? Quem é que manda de verdade, então? São os mineradores? Ah, não, são os desenvolvedores, porque eles escrevem o código, eles podem modificar o código a qualquer momento. Ou as exchange, que tem quem manda no dinheiro, e aí então eles podem manipular o preço, e aí a pessoa acha que isso representa manipular a rede do Bitcoin. Ou então os governos, isso também é bem comum, né? Quem não tem muito conhecimento, quem não conhece o Bitcoin, quando a gente começa a falar, provavelmente vocês já passaram por isso, né? Já passei, pelo menos eu me lembro de duas situações. Quando começa a falar de é um dinheiro inconfiscável, os governos não conseguem confiscar, e aí sempre tem uma pessoa que diz, mas mais adiante, já, se é assim, os governos vão conseguir, vão dar um jeito nisso.
Então, também a gente vai tentar responder que, na verdade, nada disso é assim, né? Não são esses entes que mandam, e de fato, não tem ninguém sozinho que manda. E aí a gente pode entender aqui, quando a gente utiliza aqui um get blockchain info, um dos primeiros comandos CLI que a gente utilizou, né? Quando a gente faz isso. Aqui eu estou na Signet, mas não faz nenhuma diferença, né? Podia estar na mainnet. Agora eu só preciso ver qual deles é esse aqui. Estou com 3 terminal, porque depois eu vou fazer os exemplos e cada um já está com o seu node certinho. Quando a gente faz ali um get blockchain info, eu estou trazendo informações da minha chain aqui da minha rede, né? Então ele traz ali o número de blocos, o número de cabeçalho, o hash do último bloco, tudo isso informações que eu pedi aqui para o meu nó e ele trouxe. E aí vem a pergunta, né? Para quem que o meu node perguntou, né? Ele perguntou para outros nodes, perguntou para alguém. E aí se a gente reflete mais a fundo, a gente vai ver, não, ele não perguntou para ninguém. Né? Aí, claro, a gente pode ser mais por isso e dizer, então como que ele tem sozinho isso? Claro que existe uma série de troca de informações através do protocolo P2P, mas, de fato, quando eu faço esse get blockchain info, o meu node não perguntou para ninguém, ele verificou sozinho. Então, essas informações, aqui no meu exemplo, quando eu tinha utilizado o comando, era o bloco 290.463. Ele só me trouxe isso porque ele verificou cada um dos blocos anteriores até chegar no bloco 290.463. Ele não confiou em nenhum node que disse para ele, ó, a tua blockchain aí, a tua chain está no bloco 290.463, pode mostrar aí para o usuário. O hash do último bloco é esse aqui, ó, pode mostrar também. A dificuldade da rede é essa, pode mostrar. E tem um monte de outras informações que ele traz. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O nó, por si só, ele não pergunta para ninguém. Ele faz as verificações, armazena as informações e a gente pode interagir com esse nó. Então, essa é a primeira questão. Quando a gente executa os comandos do CLI, a gente não está perguntando para alguém, a gente está simplesmente pedindo para o nosso nó trazer as informações que ele já tem, que ele já verificou, que fazem parte do nosso nó. E aí a gente entra nessas regras. Né? Então, para ele fazer esse monte de verificação e chegar e poder mostrar as informações que realmente ele está armazenando, que constitui a rede que ele tem armazenada no nó, existe uma série de regras. Né? Então, quando a gente utiliza alguns desses comandos, a gente só está vendo refletir essas regras, mas seja recebendo um bloco, seja na mineração, seja aceitando as transações, a toda hora os nossos nós estão verificando regras. Então, quando a gente usa ali um get transaction e passa ali um TXID, o que ele faz, na verdade, é fazer uma série de checagens. Né? E não só quando a gente dá esse comando. Quando a rede está rodando, agora o meu nó está rodando ali, a todo momento está chegando blocos, esses blocos têm transações, o bloco tem que ter uma estrutura. Então, quando chega um novo bloco, ele vai receber de algum outro peer. Não quer dizer que ele perguntou para o peer e ele aceitou. Então, tem uma série de regras que estão escritas no código e ele faz essa verificação. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui um get transaction, ou seja, quando está chegando uma transação, uma série de checagens é feita. Assinaturas, se os inputs são válidos, se os valores estão corretos, se os scripts são válidos, eles realmente desbloqueiam aquela transação para poder gastar. Então, se tiver qualquer coisa errada dessas regras, a transação é rejeitada, e mesmo que venha de um minerador. Daqui a pouco a pessoa pensa, não, o minerador é um usuário, é um super usuário, então se veio dele, tem que confiar. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Então, tudo é verificado, tudo tem regras, tudo está escrito no código da implementação, a gente costuma aqui ver no Bitcoin Core, né? Mas sendo a implementação do protocolo, qualquer código serviria. A gente, inclusive, pode fazer ali esse teste, mas se eu tento mandar uma transação e eu não tiver de acordo com uma das regras, aqui, por exemplo, estou usando o CLI para mandar uma transação, é o Send Raw Transaction, então ele manda uma transação bruta, eu só tenho que passar um hexa, essa aqui é uma transação que eu já tinha construído, né? E aí eu tento mandar essa transação e ele me dá um erro. Por quê? Porque ele está verificando as regras, então não é só porque eu estou aqui interagindo com o meu nó que ele vai aceitar uma transação qualquer que eu mandei ele enviar para a rede. O Send Raw Transaction é aquela que envia uma transação bruta para a rede. Eu passei o hexa da transação que eu tinha construído e tentei mandar para a rede. E aí o meu nó disse, opa, espera aí, não pode ser, tem erro,
ele verificou a regra, eu estou descumprindo uma regra, que nesse caso aqui é que o output já estava no conjunto de UTXO, ou seja, já tinha mandado essa transação antes, então ele não aceita que eu mande de novo, para não ter problema de gasto duplo. Então, a todo momento, essas regras estão sendo executadas no Bitcoin. Então, aqui era só o exemplo do erro que ele deu. E aí o consenso na prática é isso. Não importa quem enviou, não importa de onde veio, se viola qualquer uma das regras estabelecidas no código, é porque aquela transação, aquele bloco deve ser descartado e não faz parte do consenso. E aí agora a gente fala sobre cada um dos participantes dessa rede, né? Então, a gente tem uma rede, uma blockchain aí do Bitcoin Core, que tem uma série de participantes. Na verdade, tudo, no final das contas, são participantes, a gente poderia considerar comum, né? Mas a gente pode dividir, classificar em tipos de participantes, né? E aí a gente pode entender cada papel e, no final, ver, na verdade, o que tem sentido entre esses participantes, quem é que manda mais, quem é que manda menos, né? Para a gente tentar entender essa questão do consenso e quem manda. Então, o primeiro papel é os nodes. Então, se eu faço ali um get peer info no meu node, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo, eu posso ver aqui todos os nós que estão conectados ao meu. Então, perceba que ele tem uns IDs, então esse aqui é o 11º nó que está conectado ao meu. Se eu subir, tem o 10º nó, o nome, e assim por diante. Tem uma série de nós conectados ao meu. Então, esse é o primeiro papel que a gente pode enxergar. Os participantes da rede, tudo é nó. Então, eu tenho uma série de nós que participam da rede. Eu consigo ver nós que se comunicam com o meu, mas, então, a todo momento eu estou trocando mensagem, o meu nó está trocando mensagem com esses outros nós, para receber transações, para receber bloco, para enviar, para propagar essas transações, só que nenhum nó manda no meu nó. Então, o meu nó sempre valida tudo. Então, essa é uma questão fundamental do protocolo, é que não existe aceitar simplesmente as informações vindas de outro nó e deu, como confiável. Ah, aquele nó é confiável, então eu vou aceitar e é só pegar e copiar. Não. Sempre os participantes que são nós, eles são encarados como possíveis atacantes, possíveis não confiáveis. Então, existe comunicação, óbvio, é uma rede, né, uma rede P2P, só que tudo que chega, o meu nó valida sempre sozinho, independente de qualquer outro nó. Os nós só servem para trocar informações e tudo que chega no meu nó é validado. Então, esse é o primeiro papel que tem que ficar claro, os nós. Depois tem os mineradores, que são os participantes que produzem os blocos. A gente consegue ver ali, se a gente nem vai fazer ali, mas se a gente quiser ver o último bloco minerado, a gente consegue dar os comandos e pegar. Mas, na verdade, ele propõe um bloco, ele achou lá o nonce, então ele achou um bloco válido e ele manda para a rede. Logo, quando ele manda para a rede, vai se propagando, em algum momento chega no meu nó. Só que, só porque é um minerador, não tem uma sinalização lá, é minerador, então se é minerador, aceita. Não. Simplesmente é um minerador, ele tinha um poder computacional, ele conseguiu achar o nonce, e aí ele ganhou e enviou um nó para a rede. E aí todos os nós vão fazer a validação das regras. Se for um nó, se for um bloco que segue as regras, ele é validado e aceito. Se não, ele é descartado, ele é ignorado. Roberto, quer fazer uma pergunta? Sim, Rafael. No caso ali do Get Peer Info, no caso é a nossa conexão com os nós externos, né? Não significa que são nós que estão conectando Isso. no nosso ali, né? Aí teria que liberar a porta e tal. Fiquei com dúvida ali. Esse foi uma... Isso. Tem diferentes tipos. Quando a gente faz, quando a gente tem comunicação peer-to-peer, tem os inbound e os outbound, que são as conexões que partem do meu para fora ou dos outros para mim, né? Tudo isso nas configurações a gente pode setar, né? Mas todo o protocolo P2P lá por baixo, ele faz isso a princípio automático, né? Então aqui é tudo que é conectado entre os São nós. conexões Aqui, partindo na de nós, no verdade, caso, né? eu não tenho certeza se podemos até ver aqui, olha, aqui, ó, inbound, falso. Inbound é quando parte do meu, de dentro para Uhum. fora. Então é falso, então veio de fora aquele ali. Se a gente olhar o outro, daqui a pouco a gente pode ver que todos aqui seriam inbound falso, ou não, né? Aqui inbound, falso também.
Certo. Depende, embalde falso, depende das configurações, ele pode realmente ter outros que partiram de mim para os outros ou dos outros para mim, né? Aqui, a princípio, é tudo inbound falso, partiu dos outros para o meu, Entendi. Valeu, obrigado, Rafael. beleza? Então, seguindo, então, nos mineradores é o que eu estava falando, eles propõem blocos, então, só que em algum momento os nós vão recebendo esses blocos e os nós validam os blocos. Então, tem uma série de validações estruturais, semântica, das transações que estão dentro dos blocos, que são as regras que devem ser seguidas. Então, não é só porque é minerador que, então, se um bloco veio de um minerador, tem uma sinalização que é minerador, então é confiável, aceita. Não. Qualquer bloco que seja minerado, que seja produzido, dentro do Node ele vai ser verificado por completo, todas as regras têm que ser satisfeitas, aí ele sim, aquele bloco é aceito. Se não, simplesmente aquele bloco é ignorado e é tratado como se nunca tivesse existido. E aí tem os desenvolvedores, que escrevem os códigos, só que é o detalhe, qualquer um pode escrever, qualquer um pode mudar. Hoje vocês vão ver, eu vou mostrar aqui que eu fiz uma mudança no código no Bitcoin Core e simplesmente rodei um Node. Se eu passar para vocês aqui, vocês rodarem o Node, a gente vai estar rodando uma outra versão do Bitcoin, que tem uma única mudança ali. Então, qualquer um pode mudar. Só que a grande questão é que os usuários, os nodes, é que decidem se querem mudar ou não. Então, se a gente utiliza ali o Bitcoin D menos version, a gente vai poder saber em qual versão está. Esse meu aqui está na 28, e os dois, quando eu for testar fizer os testes ali na prática no final, vocês vão ver que eles já vão estar os dois são do 29. Eu baixei de novo, eu recompilei em novas pastas, então eu já estou usando ali o 29. Mas então, a questão é que, obviamente, qualquer um pode simplesmente escrever código, mudar, né? É um código open source, qualquer um é código aberto, qualquer um pode mudar. Só que a grande questão é convencer as pessoas, os participantes, a mudarem, a executarem aquele código. Então, isso que faz com que o desenvolvedor não tenha o poder supremo de que simplesmente ele que escreve o código, então é ele que manda. Né? O Zimmer ali quer fazer uma pergunta? Oi, oi, tá conseguindo me escutar? Sim, pode falar. Beleza. Então isso quer dizer que uma situação hipotética houvesse um usuário ali com um poder computacional absurdo, numa situação hipotética mesmo, ele conseguiria mudar as regras do Bitcoin sozinho e os outros serem obrigados a utilizar porque ele tem um poder computacional tão grande quanto o resto dos usuários? O que você está falando é o famoso ataque de 51%, né? Então, se tiver um Isso aí. participante, o grande problema da rede é esse. Se tiver um participante que consiga dominar a rede com mais de 50% do poder computacional, aí nós temos um problema. Claro que também ele teria que ter que manter esse poder durante muito tempo, né? Então, primeiro que a rede é muito distribuída, né? Não existe nada distribuído com Bitcoin, então ter esse domínio computacional é muito, muito difícil. E mesmo que tiver, ele teria que manter esse 51, mais de 50% durante um bom período para a rede não se reestruturar depois. Né? Então, não poderia ter um pico de dominei a rede aqui porque eu consegui de alguma forma dominar 51% e em seguida já perdi esse domínio, a rede consegue se reorganizar, né? Mas seria assim, Uhum. Ah, não, beleza. beleza? Certo? Então, quanto aos desenvolvedores, eles têm o poder de escrever o código, né, de escrever as regras, mas isso de nada adianta se os outros participantes, as pessoas que rodam nós, os usuários, os mineradores, não decidirem rodar esses códigos que eles modificaram. Por isso que é tão difícil ocorrerem mudanças no Bitcoin. Então, é todo um processo lento, as pessoas têm que ser elas têm que acreditar de fato que aquelas mudanças fazem sentido, elas têm que ser convencidas, né? Para que aí sim a grande maioria comece a atualizar para uma nova versão, para aí sim que aquela mudança a partir do desenvolvedor surta efeito. Então é bem difícil que eles tenham qualquer domínio por causa disso. O usuário define quando ele quer mudar a versão do software ou não. E aí, de fato, no final das contas, é o usuário, que é quem decide, de fato, quem é que tem o poder, entre aspas, né, que, na verdade, é milhares de pessoas que fazem com que emerja
uma rede que emerge essas regras, então não existe alguém que tenha poder absoluto, é justamente esse grande poder do Bitcoin, né? Porque certamente, como a gente sabe, se tivesse alguém que pudesse ter esse poder sobre os outros, ele não funcionaria da forma como ele funciona e alguém já teria cooptado. Então, o usuário é o ponto central, ele define as regras, ele define qual código ele escolhe, logo isso aí vai emergindo o que é o protocolo do Bitcoin. E aí agora, antes da gente ir para os forks, que vai ser a parte mais legal, que a gente vai rodar esses exemplos, só vamos falar um pouquinho sobre esse consenso, mas a gente já tem falado um pouco sobre isso, né? Então é importante a gente entender, né, que o consenso não é uma votação, né? Não existe ali um Bitcoin se lá e voto sim. E aí todo mundo vota e aí a gente vê. Não há eleição, não tem uma maioria formal, não tem uma autoridade que diz que eu vou dizer que tem que ser modificado agora e pronto. Consenso não é isso, não é votar, não é ter a maioria. Né? Consenso é convergência de regras. Então, um monte de nós, milhares de nós rodando, executando as mesmas regras e, talvez o principal, rejeitando o que diverge. Então, o que divergir das regras, que a maioria, o que todos acreditam como consenso, não faz parte das regras. E aí não está no consenso, não é aceito, e cada um desses participantes, cada um desses nós valida independentemente do outro. Então, essa também é uma grande sacada, que não é uma coisa cooperativa, parceria, que junta vários e vão decidindo, não. Cada um valida as coisas, as regras, independente, ele não olha para ninguém. Mas é uma rede peer-to-peer. É uma rede de peer-to-peer para comunicar e para mandar e receber as informações. Mas as regras são rodadas no nó, independente de qualquer outra coisa, de qualquer outro nó. Não tem regra que depende de um outro. Então, a regra executa no nó, independente de qualquer outro. E aí, esses milhares de nós rodando essas regras e rejeitando o que diverge dessas regras é o que forma o consenso de verdade. E aí a gente pode ver, e aí até é legal, vamos ver se provavelmente vai estar, né, que eu tinha testado antes, e é uma coisa legal de mostrar, que depois no teste vai ser, a gente vai ver também, mas vai ser em reg teste. Mas aqui na Signet a gente já vai poder ver também, provavelmente, porque eu fiz um teste e já estava diferente. Quando eu coloquei esse print aqui, esse código aqui, percebam que quando a gente usa get chain tips, ele mostra lá a ponta final, né, lá no final. Então, se por acaso tiver forks, ele vai mostrar, ele está mostrando lá o final da chain, né, o final da rede. Nesse caso aqui, quando eu executei na Signet, ele me mostrou que só tinha uma ponta, né, então não tinham forks, e a altura do bloco ali estava 296.727 e o status de ativo, ou seja, essa era a chain ativa, era a única que tinha, não tinha fork aqui. Só que agora, hoje um pouquinho mais cedo eu tinha rodado e a gente tinha acontecido bem legal. O que eu fiz ali, get chain tip. E aí a gente pode ver aqui, que vejo que já é um pouquinho mais avançado, aquele teste que eu fiz ali, acho que foi uns dias atrás, né? 2, 3 dias atrás, e agora a rede já está em 297.726 blocos, a altura dela. Essa aqui é a chain ativa, com esse hash do último bloco, né? Mas percebo que ele também trouxe um outro fork aqui, ele me trouxe uma outra tip aqui, ou seja, uma outra ponta, que em algum momento da rede da Signet houve um fork. Percebam que é um fork válido. Então, esse é o primeiro que eu vou mostrar ali depois. Não é um fork de regra. Ou seja, não, aqui em algum momento alguém mudou a regra e a rede forcou. Não. Esse aqui estava todo mundo executando as regras mesmo, e mesmo assim a gente tem forks. Então, esses dois vai ser importante agora, quando a gente falar de forks, essa diferença. Tem os forks que são naturais, que ocorrem seguido, né? Que é devido à disputa de blocos. Então, em alguns momentos, a chain pode ficar em paralelo, porque os blocos foram encontrados muito próximos e alguns peers receberam de um minerador, outros receberam de um outro, e no final das contas, quem tem o maior trabalho é que ganha como a rede ativa, né? Só que isso vai se desenrolando para os próximos blocos e às vezes demora um pouquinho para se rever. Em geral, se resolve muito rápido. Inclusive, esse caso aqui da Signet é bem comum de acontecer, né? Porque esse fork aqui que teve, essa tipo de fork que teve,
ela teve de tamanho 6, ou seja, ela andou 6 blocos até realmente se resolver. Então, aqui tem 6 blocos perdidos que todos os blocos estavam de acordo com as regras, eram válidos, as transações, tudo válido. Só que houve disputa de bloco, eles foram minerados muito próximo e a rede seguiu em paralela e só se resolveu 6 blocos depois. Então, essa parte é legal de ver já desde aqui na Signet acontece, na Mainnet acontece, né? Hoje em dia acho que é muito, muito difícil de acontecer, não sei nem se já aconteceu, né? Talvez lá no início, porque a mineração era tinha bem menos poder computacional, né? Mas hoje em dia deve ser quase que impossível ter 2 ou 3 o fork com 2 ou 3 blocos de chips ali deve ser muito difícil. E aqui no caso da Signet tinham 6, talvez fosse um momento ali que tivesse pouquíssima mineração e aí surgiu esse fork aqui. Aí eu não sei se alguém quer falar, a gente vai passar aqui para os forks e realmente a gente vai fazer agora na reg test. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre essa parte aqui da Signet quando a gente olha os forks, ou podemos seguir. Então, beleza, vamos seguir. E aí, só para completar aqui o consenso, então, quando não há consenso, que é aí que a gente vai para os forks que a gente vai falar agora. Então, os nós passam a discordar, seja por disputa de bloco, e aí eles discordam, qual é a chain ativa no momento, quem é que tem mais, quem é que vai seguir como a chain principal, e os blocos são rejeitados, se forem de outras regras, e aí que surgem os forks que a gente vai falar agora. Então, o consenso não é exatamente sobre concordar, né, mas principalmente sobre rejeitar o que não segue as regras. E aí agora a gente chega na parte principal, acho que é a parte mais legal desse Bitup, que é os forks. A gente vai fazer 2 exemplos. Primeiro vamos ver essa diferença ali, e aí vamos ver 2 exemplos na reg test. Quando eu terminar um, começar o outro, eu vou apagar a pasta ali para a gente começar do zero de novo. Vamos fazer passo a passo ali, para depois também, se vocês quiserem fazer o teste aí, depois é legal vocês fazerem vendo os forks acontecendo, né? Lembrando que vai ficar gravado, então ao longo da semana aí, essa aula já vai estar gravada, já vai estar ali no bitcoincoders.org. Então, eu chamei aqui de forks natural, né? Vamos classificar com 2 tipos de forks. Esse natural é a disputa de bloco. Então, não tem problema de regra, não são regras diferentes sendo executadas. Então, os nós estão executando as mesmas regras, só que existe um fork natural. Isso acontece seguido, a todo momento acontece, é que blocos são encontrados quase que simultaneamente, e eles vão propagando, e aí eu fico com 2 partes da rede ali para definir qual vai se tornar a rede ativa. Isso é considerado como um fork, mas é um fork natural, não é um fork de regra. Então, basicamente, aqui é o que eu estava falando. Então, principalmente por motivos de latência de rede, propagação dos blocos, né, timing de mineração, é isso. Até que os blocos minerados por esses 2 mineradores cheguem a todos os participantes, a todos os nodes, cada um chegou em um tempo diferente, então tiveram alguns que enxergaram um bloco primeiro, outros enxergaram o outro bloco primeiro, e aí a rede precisa depois convergir para qual que vai se tornar a rede ativa, né? Então lembra que não dá para colocar um após o outro, porque ambos os blocos eles têm como regra ter o bloco antecessor, né? Eles têm que estar ancorados no bloco antecessor. Então, quando os mineradores encontraram, os 2 encontraram um bloco que era ancorado no único anterior. Então, eles não têm como estar um após o outro, né? Ou é um ou é o outro para seguir a rede. E é esse que é um fork natural. E aí a gente traz aqui, eu trago ali, mas eu já mostrei ali o Get Chain Tips na Signet, que a gente pode, inclusive, ver que atualmente tem um fork recente. E aí agora sim a gente vai começar esse exemplo prático do fork natural. Vou fazer aqui uma série de passos. A gente vai estar usando a reg test, então lembra, é aquela rede local, principalmente porque a gente vai precisar fazer essas questões de mineração, né? Os forks eles estão associados à criação dos blocos. Então, a gente tem que ter o controle, principalmente para visualizar, para entender como uma forma educacional, a gente tem que ter esse controle. Então, por isso que eu vou estar fazendo na reg test. Eu já tenho 2 nós,
que eu posso botar a rodar. Eu tenho um terminal para cada um aqui. Esse aqui eu já vou até tirar. E aí eu vou abrir os outros dois. Eu vou rodar um em cada aqui. Esse de cima vai ser o A, porque depois a gente vai ver que ele está associado ao original. E para o segundo fork que eu vou fazer o teste, esse está o modificado. Para esse de agora, é um fork natural, não faz nenhuma diferença a regra que eu mudei lá. Então, não teria problema nenhum de usar a mesma implementação do nó, mas eu já estou com os dois abertos, já vou executar um em cada. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é botar esses nós a rodar. Tá? Eu estou com nós vazios, então eu apaguei a pasta ali, ou seja, não tenho nada. Agora vocês vão ver que assim que eu rodar, eu vou dar um get blockchain info, a gente vai ver que vai estar bloco zero. A gente não vai ter nada transmitido, nenhum bloco minerado, nem nada. Vocês estão enxergando bem o terminal, né? Beleza. Então, coloquei a rodar o bloco A, o Node A em cima. Então, Bitcoin D ali. Escolhi a pasta ali que eu já tenho para o Node A e o menos daemon ali para ele não ficar mostrando, né? E aí iniciou o Node A. E aqui agora eu já vou botar também o Node B. E já está rodando. Agora aqui em cima eu vou usar aqui o Bitcoin CLI menos datadir para usar os dados do mesmo que eu botei a rodar, né? No Node A, aquela pasta ali onde eu estou rodando, e aí eu vou usar o get blockchain info. Blockchain faltou. E aí percebo então que estou aqui no Node A rodando, bloco 0, altura 0, ou seja, estou na reg test, mas acabei de botar a rodar, não tem nenhum bloco que chegou ainda, não minerei nenhum bloco. Claro que se eu deixar parado não vai chegar nenhum porque é na reg test, né? Só no meu computador aqui, então ele vai ficar com bloco zerado até eu começar a minerar alguma coisa. E agora aqui eu vou usar a mesma coisa, só que para o Node B, só para a gente confirmar que o B também está na altura 0. Então, o CLI, get blockchain info no Node B. Mesma coisa, todos ali têm o hash do bloco original, né? O bloco Genesis, e ambos na altura 0. Então, o primeiro passo, ok. Só que lembre um detalhe, eu estou em reg test, eu estou rodando dois nós. Nenhum deles tem comunicação com o outro ainda. É um node na minha rede, outro node na minha rede, mas eles não estão conectados. Lembrando que quando eu coloco rodar na Signet ou na Mainnet, o código já automaticamente começa a disparar ali alguns algoritmos de conexão com outros peers. Então, a gente viu ali, como o Roberto perguntou, né? Quando eu estava na Signet, eu dei ali um get peer info, né? A gente já viu que tinha ali 11, 12 peers conectados. E nenhum, não fui eu que mandei conectar, né? Simplesmente quando eu mandei rodar o Bitcoin dele na Signet, ele já dispara isso, assim como na Mainnet. Só que no reg test não. Ele simplesmente coloca a rodar o meu node, o A aquele que eu botei, deu, ele está parado. Depois eu botei o B no meu computador, só que é um outro processo, um outro nó rodando, e eles não têm comunicação nenhuma. Então, eu tenho que fazer essa conexão entre os dois na mão. Então, é isso que eu vou fazer agora aqui. Ó. Eu vou usar o add node com add no final, conectando o A no B, porque o B tem a porta 1855. Eu coloquei aqui os Bitcoin Conf de cada um deles, que estão lá dentro da pasta Node A e Node B, que é onde eu estou rodando. É muito parecido, né? Ambos têm que estar na reg test ali, e o principal é a porta aqui, né? Então, veja que o A está na porta 18444 e o B está no 18555. Então, é isso que eu vou fazer agora aqui. Ó. Eu vou rodar o nó A e mandando adicionar um nó. O nó em qual? Na minha localhost aqui, no meu computador local, na porta 1855, que é o do B. Então, eu vou mandar se conectar ao meu peer. Aí sim a gente vai ver o get peer info e a gente vai ver quem vai estar conectado no outro. Se eu utilizar agora aqui, ó, vamos até olhar antes. Aqui, ó, get peer info no A.
a gente vê que não tem nada, ou seja, ele não tem nenhum peer conectado a ele. E a mesma coisa se eu fizer com o B. Get peer info. Não tem nada conectado. São dois nós independentes rodando na reg test. Agora, o que eu vou fazer é justamente conectar os dois. Vou rodar no Node A, o Edge Node que vai mandar eles conectar no B. Executei, então não deu nenhuma mensagem, tudo ok. Vamos conferir agora usando o getPeerInfo de novo. Veja, percebo que agora ele tem um peer a qual ele está conectado, que é o da porta 18555, que é o B. Certo? Então, a primeira parte é essa, é botar os dois nós a rodar e conectar um ao outro. Agora, eu vou simplesmente minerar 10 blocos ali, só para a gente ver que ambos vão estar conectados e quando eu minerar no bloco A, no Node A, 10 blocos vai refletir no B. Já que eles estão conectados, então os blocos que chegaram no A têm que ser propagados por B. E isso a gente vai ver agora fazendo a conexão. Primeiro eu vou gerar um endereço no A. O que vai me dar? Provavelmente agora aqui ele vai me dar um erro. Eu cliquei no errado. Eu vou clicar, eu vou mandar ele gerar um novo endereço e vai me dar um erro, provavelmente. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma carteira carregada aqui, então ele não consegue fazer esse gerenciamento de endereços, né? Então, antes de propriamente eu pedir para ele gerar um endereço, porque ali eu ia pedir para ele gerar um endereço para poder minerar para esse endereço, né? Eu vou pedir para ele criar uma carteira no Node A. Create wallet. Vou chamar de carteira A. Agora ele criou a carteira. Eu já vou fazer isso no B também, porque talvez eu precise. E aí eu vou chamar de carteira B e estou rodando aqui no Node B. Agora eu já tenho a carteira nos dois e agora sim eu vou pedir um endereço. E agora ele me deu o endereço. Tem um endereço pronto aqui para ser usado, que é o endereço do Node A. E agora eu vou minerar 10. Lembra que em regtest a mineração é essa mineração simples, né? É o generate to address, que ele vai me gerar blocos para um endereço. Ou seja, as transações Coinbase, aquelas que são geradas na criação do bloco, vão ir para esse endereço que eu especificar. Então é isso que a gente vai fazer agora. É a mineração em regtest, né? Para a gente poder fazer os testes. Então, generate to address, 10 blocos, e aqui eu vou dizer que esses blocos vão ir, a recompensa deles vão ir para esse endereço aqui, que é um endereço do A. E aí aqui estão os 10 blocos que ele minerou, né? E aí agora a gente pode ver de novo a blockchain, get blockchain info, e ver que agora ele está na altura 10, e a gente pode ir para o bloco B, para o node B, né? E também olhar de novo o get blockchain info e perceber que, de fato, ele está na altura 10 também. Ou seja, os blocos estão conectados. Se o A gerou 10, ou seja, ele minerou 10, então a rede tem que se preocupar em propagar para os nodes que estão conectados a ele esses blocos. Ele se preocupou, propagou e chegou no B. Está aqui, ambos na altura 10 e ambos com o hash do último bloco sendo esse aqui, ó, 3A2, 3A2. Primeira parte era só para mostrar que está sincronizado, estamos comunicando tudo certinho. Validamos, está certinho nos dois. E agora que vem a parte que a gente vai forçar ele a gerar um fork. Então, a partir do bloco 10, a gente vai fazer cada um achar um bloco diferente. Para isso, em regtest, eu vou ter que fazer ali uma manhãzinha que é remover a conexão entre eles. Então, eu vou remover a conexão entre eles, vou fazer cada um minerar o seu, e depois eu vou conectar eles de novo. Aí o que vai acontecer? Os dois vão estar no bloco 11, mas cada um vai ter encontrado um. E aí eles têm problema de fork, e a gente vai ver que depois, quando minerar mais um, eles vão convergir para o mesmo. Mas vamos passo a passo. A gente pode olhar primeiro aqui os peers que estão conectados, mas a gente já sabe que é o B, né? Que é o A está conectado no B. A gente sabe ali, a gente já tinha feito, né? Então é lá no 1855 a porta, né? E aí a gente pode remover. Aqui tem um detalhe que é importante, que a gente precisa remover e depois desconectar.
Porque o que desconecta um node do outro é justamente o de baixo, que é o disconnect node. Só que o que acontece? Como a gente adicionou eles manualmente, ele entra lá numa lista de peers que ele deve se conectar. Então, quando eu desconecto, em seguidinho ele conecta de novo, porque ele tá na lista. Então, primeiro eu preciso remover ele da lista, eu vou remover o 18555 da lista, depois eu desconecto, para que aí, quando eu desconectar, ele não vai tentar se conectar de novo. Então, no Node A, eu vou mandar ele se desconectar do B. Removeu o primeiro, então tirou da lista, e agora eu vou, de fato, mandar ele se desconectar. O A vai se desconectar do 18555, que é o B. E agora a gente vai poder olhar o getPeerInfo e está vazio, ou seja, não estão mais conectados. E agora eu vou minerar nos dois. Como eles não estão conectados, agora, quando eu minerar no A, ele não vai propagar para o B. Os peers não se conhecem mais, né? Um não está conectado ao outro. Então, quando eu minerar no A, ele vai ficar só com ele e não vai propagar para o B. E quando eu minerar no B, ele vai minerar o bloco, o 11º bloco, e não vai propagar para o A, porque não está conectado com ele. Então, vou ter cada um agora na altura 11, só que o 11º bloco, cada um vai ter um hash, cada um vai ser um bloco diferente. Então, vamos lá para o A, eu vou gerar um endereço e vou minerar para ele. Então, gerei aquele endereço e vou minerar agora para esse novo endereço D. Vou minerar só um bloco para a gente ver justamente essa diferença dos dois. Então, minerei esse bloco aqui no A. E agora eu vou minerar no B, mesma coisa. Vou gerar um endereço no B. E vou minerar um bloco no B, para esse endereço que eu gerei ali em cima. Beleza? Percebam que é diferente, então realmente é um outro bloco, né? Então a gente agora tem dois blocos minerados, um para o A e um para o B. Agora vamos olhar a blockchain ali, o Get Blockchain, para ver realmente se cada um está na altura 11, só que cada um vai ter como hash do último bloco um hash diferente. Get Blockchain Info no A, então percebo que no A está na altura 11 e esse é o bloco do último, o hash do último bloco. E agora aqui, Get Blockchain Info no B, também está na altura 11, mas percebo que o hash não é o mesmo hash do A. Ou seja, cada um está numa rede diferente, está numa tip diferente. Agora a gente pode conectar os dois novamente. E quando a gente conectar os dois novamente, um vai tentar propagar o 11º bloco para o outro. E aí a gente vai ver que vai ter um fork, porque um vai ter como 11º um bloco, o outro vai ter o outro, e cada um vai receber aquele bloco correspondente que ele não tinha. E a gente vai olhar ali o getChainTips e vai ver que cada um vai estar como o ativo, e o outro como um fork válido. Mas primeiro vamos conectar lá no A o 18555, que é o B. Estão conectados, e agora vamos usar o getChainTips no A para a gente ver realmente lá a ponta dele como é que está. Percebam que ambos na altura 11, só que ele tem uma tip ali, uma ponta ativa, que é essa que começa com 263, e ele tem uma outra que é válida, que ele já fez a validação, a verificação do bloco, é um bloco válido, só que ele tem um outro hash e ele não é chain ativo. E se eu fizer a mesma coisa para o B, a gente vai ver que vai estar ao contrário, vai estar invertido. A ativa vai ser a outra e o fork vai ser o outro. Então, agora, usando getChainTips no B, a gente vê que, realmente, o ativo no A é o 263. E o 263 aqui é o fork válido aqui. E o contrário também. Então, percebo que agora a gente tem duas chains, ou seja, tem duas blockchains que forcaram ali. Né? E agora, quando a gente for
minerar mais um bloco, aí a rede vai se resolver, e a gente vai ver que realmente é um fork natural, ela se resolve, a disputa de bloco, né? Então, vamos simplesmente gerar mais um bloco no A. Faltou eu gerar por um endereço, eu vou gerar para o mesmo endereço que estava antes ali, ó, esse aqui, vou gerar um bloco só a mais para aquele endereço no A. Gerou mais um bloco. E agora vamos olhar de novo como é que ficaram as chips, os chain chips. Em ambos, percebam que agora elas convergiram. Ambos estão na altura 12, com o hash do último bloco 492 como ativo. Ó. Altura 12, o hash 492 e status de ativo. E ambas guardaram ali que teve um válido ali, um fork válido na altura 11, com uma extensão só, né, com um bloco só encontrado ali, que é o de hash 609 e mais alguma coisa. E aqui é só o exemplo que mostra ali no final. Beleza? Então, esse é o primeiro fork que eu queria mostrar, que é o fork natural. Né? Esse fork que acontece por mineração de bloco, por disputa de bloco. Alguém tem uma dúvida sobre esse fork específico? Agora, de seguida, eu vou passar para o outro, que é esse de regra. Que a gente vai mudar uma regra ali. Alguma dúvida sobre esse? Não? Então, vamos seguir, tá? Me deem só um ok aí que podemos seguir. Beleza. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou estopar os dois nós, porque agora a gente vai fazer o fork de regra, ou seja, eu vou executar dois nós com regras diferentes. Vou dar um detalhezinho na regra que eu vou mostrar agora para vocês, eu já mudei, né? Mas eu vou mostrar que cada nó vai estar executando uma implementação diferente. Um com o original, que é o Bitcoin Core na versão 29 original, e o outro vai estar executando o Bitcoin Core na versão 29 com uma mudança que eu fiz, uma única mudança ali, que vai fazer com que seja uma nova regra, uma regra diferente que não vai estar no consenso, e a gente vai ver o que acontece. Só que para isso, primeiro, vamos estopar as duas implementações para não começar a partir desse aqui, que já tem um fork ali, pode ser mais difícil da gente entender. Então, estopei o A, estopei o B, agora eu só vou apagar as pastas aqui para a gente realmente começar do zero. Pronto. E agora a gente vai para o fork de regra, que é esse que aí realmente é estrutural. Né? Então, eu vou ter mais de um código rodando regras diferentes. E aí é bem diferente, é bem mais complicado do que simplesmente o fork natural, que toda hora acontece e é uma resolução da rede distribuída. Né? Então, o fork de regra é esse, quando tem uma mudança no que é considerado válido, tem uma mudança de regra. Então, não é mais um fork temporário, é uma divergência estrutural mesmo. Tem a diferença entre soft fork ali e hard fork, provavelmente já estão acostumados. A gente vai focar aqui no hard fork, eu vou ter regras incompatíveis. Uma das implementações vai estar com uma regra e a outra implementação vai ser um hard fork. Ou seja, vai ter uma outra regra que não é compatível com essa regra do original. E aí vão emergir duas redes, duas blockchains vão emergir, porque uma está com uma regra e a outra está com a outra. Então, a primeira coisa que eu fiz para mostrar esse exemplo prático de fork de regra, eu alterei o Bitcoin Core numa única linha, num único valor. Vocês já devem saber, né, que uma das regras é que a Coinbase, que é aquela transação oriunda da mineração, então quando o minerador gera um bloco, propõe um bloco, a primeira transação é chamada de Coinbase, é aquela transação que dá a recompensa para ele. Essa transação Coinbase, ela tem um grau de maturidade que, por regra padrão do Bitcoin ali, da implementação, né, das regras do protocolo, é 100, ou seja, o minerador só pode gastar uma Coinbase, ou seja, uma recompensa que ele recebeu lá na mineração, a partir de 100 blocos depois que foram confirmados. Então, não sei se alguém não sabia, mas essa é uma regra. Então, não pode simplesmente
recebe, o minerador recebe, já 2, 3 blocos depois já está gastando. Então, percebo que existe uma maturidade, está mais um grau de segurança. Então, mesmo que daqui a pouco, a gente não sabe que não acontece, né? Mesmo que acontecesse alguma coisa ali que o minerador conseguisse roubar ali ou fazer alguma coisa para ganhar de forma injusta, ele precisaria ainda esperar 100 blocos para poder gastar aquela Coinbase. O que eu fiz? Eu fui lá na linha do código que altera isso, que é lá, eu vou mostrar aqui no VS Code, mas é simplesmente no consenso.h ali, tem uma linha que define esse valor de maturidade da Coinbase, eu troquei de 100 para 2. O que isso significa a partir de agora? Para essa minha nova execução, para esse meu novo nó que vai rodar essa minha implementação, ele não vai precisar mais de 100 blocos para ter a maturidade para poder gastar aquela Coinbase. A partir de 2 blocos ele já vai poder gastar. Percebo que é uma regra que não entra em consenso com a regra anterior, ela conflita com a regra anterior. E aí sim a gente vai ver quando eu tentar gastar uma transação logo em seguida que a Coinbase foi gerada, o nó que está rodando o original não vai aceitar e o nó que está rodando a versão modificada vai aceitar, e aí eu vou ter uma chain forcada ali. Né? Mas só para mostrar para vocês aqui, ó, eu simplesmente fui ali, abri ali no VS Code o código do Bitcoin Core e abri o consenso.h e mudei aqui ó, no Coinbase Maturity, troquei de 100 para 2. E aí fiz o processo de compilação novamente. É um processo que é demorado um pouquinho ali, demora 15, 20 minutos. E aí eu fiz no original, então eu compilei, baixei os fontes do original, compilei na versão 29 e gerei um nó A, esse que a gente já estava usando, inclusive. Só que ali, para aquele exemplo do fork natural, não fazia diferença nenhuma. E o nó B, ele é um nó modificado, então com essa mudança da maturidade da Coinbase. E aí eu compilei, então me gerou um novo executável com essa regra modificada. Eu botei cada um numa pasta, e aí a partir daí que a gente vai fazer esse exemplo aqui. Mesma coisa, cada um tem um bitcoin.conf ali, que basicamente o que importa é a porta deles, né? O primeiro, igual do teste anterior, o primeiro está na 18444 e o segundo está na 18555. E aí eu vou botar a rodar, percebo que agora aqui tem uma diferença aqui que é importante, se vocês forem fazer os testes, né? Se eu simplesmente eu não botar o caminho aqui, eu vou estar podendo, eu vou estar executando possivelmente o Bitcoin, a implementação que eu já tinha instalado no meu Ubuntu aqui, porque ele pega ali das variáveis de ambiente, né? Então aí eu estava fazendo uns testes e aí, pô, a primeira vez funcionou e na segunda eu testava, pô, mas ele estava dizendo que não, que a maturidade não podia ali, que era 5 só e precisava de 100. Aí depois que eu percebi que eu estava executando, ao invés de executar o Bitcoin D, a implementação do modificado, eu estava utilizando o original que estava instalado no meu Ubuntu, né? Então, por isso que sempre eu vou ter execução ali com ponto /bin, que ele vai pegar da pasta que eu tô, né? Que é a pasta onde eu fiz a compilação do código. Então, vamos lá, eu vou botar a executar agora cada um dos nós, novamente. Dá um clear aqui. Os nós agora eu apaguei a pasta, então eles estão vazios novamente, né? Então, vou rodar aqui o nó A e vou rodar o nó B. E agora a gente vai conectar os dois, o mesmo processo que a gente fez, né? Então, são dois nós na reg test, eles estão independentes, então eu tenho que conectar eles na mão. Vou conectar. Então, no Node A, eu vou conectar o B, que é o 18555 da porta. Estão conectados. Vamos só confirmar aqui, ó, que get blockchain info está na altura 0. Então, ambos agora estão na altura 0. Posso conferir a mesma coisa aqui, ó, mas só para a gente ter certeza. O Node B está na altura 0. Ou seja, os dois foram zerados, estão no início, acabaram de rodar, os dois nós estão rodando, conectei um ao outro, mas nenhum minerou bloco, estão tudo no bloco Gênesis ainda. É isso que eu mostro aqui, só para confirmar que eles estão no estado inicial.
E agora vamos primeiro minerar 5 blocos no B agora. O B é o que tem a nova regra. Lembrando que na nova regra, a partir de 2 blocos, eu já posso gastar a Coinbase que gerou ele. Então, eu vou minerar 5, que já vai poder dar essa diferença de um poder aceitar e o outro não. Eu vou ter que criar ali um endereço para o B, criar a carteira para o B, aquilo tudo de novo. Vai ser aqui embaixo. Então, primeira coisa aqui, eu vou ter que criar a carteira para o B de novo. Criou a carteira e agora eu posso pegar o endereço para qual a gente vai minerar. Get new address. Esse endereço vai ser o endereço que vai receber o resultante da mineração. E agora eu vou minerar, que é o generate to address, 5 blocos para esse endereço aqui. Certo? Feito. Então, estão minerados 5 blocos a partir do B. Aí agora a gente vai ver isso acontecendo, mas veja na prática. Esses primeiros aqui já podem ser gastos segundo a regra do B. Mas, segundo a regra do A, não pode. Eles precisariam esperar 100 blocos só a partir do 101 que poderia ser gasto. E é essa diferença que a gente vai ver e vai ver o fork acontecendo. Então, agora a gente pode verificar essa transação daquele bloco ali. Eu vou pegar o bloco a partir do hash dele, né? Então, eu vou usar um getBlock a partir do hash. Vamos pegar o primeiro, que a gente já sabe que o primeiro, ele já tem, pelo B, ele já tem a maturidade garantida para gastar ele. Então, o getBlock vai me retornar informações sobre o bloco. O que mais é importante para nós é isso aqui, ó. O getBlock me traz várias informações sobre o bloco. O que para nós é importante é olhar qual é a transação, qual é o TXID ali da transação dele. É a única que tem, eu não tinha feito nenhuma transação, então a única transação que tem ali é a Coinbase, né? É a recompensa que o Node B recebeu por minerar ali. Então, essa é a transação que a gente vai tentar gastar, porque ela foi a primeira criada lá no primeiro bloco, né? Então, agora ela já tem maturidade de 5, ou seja, tiveram 5 blocos, vai ser o quinto bloco depois dela, né? Então, pela regra do B, ele vai deixar gastar, e o A não, porque o A precisaria de 100. E agora a gente vai montar uma transação na mão. É isso que a gente vai fazer agora aqui com o Create Raw Transaction. Eu vou ter que jogar, eu vou jogar para um novo endereço de destino, então eu vou criar mais um new address ali, só para a gente ter um novo endereço para onde jogar essa transação. E aí agora aqui eu vou criar a transação na mão. E aí vamos passo a passo agora para não se perder. Primeira coisa é o CLI. Eu vou usar aqui o data tier do B, ou seja, estou executando no NoB, que é o que tem a nova regra. E aí o create raw transaction, eu vou criar uma transação bruta. Eu preciso passar qual é o TXID, então é aqui que eu vou botar o TXID que eu quero gastar ali, o VALT 0, que é o único que tem. Então, vou copiar esse aqui e vou colar esse TXID, VALT 0, e eu vou jogar para o endereço de destino, que foi o que eu criei ali. E eu vou enviar 49.999, deixando ali o resto como taxa. Criei a transação, está aqui o hexa correspondente à transação. Isso, por enquanto, não quer dizer nada, porque criar transação qualquer um cria, né? Ela seguindo as regras, tudo ali, tudo bem. Só que agora, na hora de enviar, que a gente vai ter que ver realmente o consenso acontecendo ou não. Aí agora a gente pode assinar, depois de criar a transação bruta, e tem que assinar. Tem que assinar no B, porque originalmente é uma transação que foi da Coinbase ali, quando a gente minerou no B, então é o B que tem as chaves para poder assinar, né? Então, vou usar ali no Node B o Sign Raw Transaction with Wallet, ele vai me assinar esse X aqui, que foi a transação que eu criei ali, a transação aqui em Hexa, e é isso que ele vai assinar agora com a carteira do B. Assinou, gerou o Hexa, então essa aqui é a minha transação assinada, né? Então está complete true, ou seja, ela está realmente assinada, é uma transação válida, está assinada, pode ser enviada para a rede. E agora que a gente vai fazer o envio para a rede.
perceba que não necessariamente é só o B que pode mandar para a rede, né? Porque agora já tem um hexa de uma transação assinada. Todos os dados estão ali, já foi assinada, a assinatura já está ali. Então, qualquer pessoa que tiver aquele hexa pode mandar para a rede. Já está a transação assinada. Então, a gente pode tentar enviar a partir do A. Vamos tentar agora enviar essa transação a partir do A. Então, aqui a gente está no A e eu preciso usar o send raw transaction, ou seja, me manda uma transação bruta e tem que passar qual é o hexa dessa transação, que é essa aqui. É esse hexa que a gente acabou de assinar ali, então toda a transação está aqui bruta e assinada. E vamos tentar enviar a partir do node A. E aí percebam que agora dá o erro que é esse, ó. Tentou gastar uma Coinbase prematura, está tentando gastar uma Coinbase de profundidade 5, ou seja, estou no quinto bloco depois da Coinbase criada e ele está tentando gastar, ou seja, não cumpriu a regra lá do node original. Então, ele não deixou enviar para a rede, não estava no consenso, eu criei uma transação que não fazia parte do consenso, o nó rejeitou. Acontece que o meu nó B tem uma regra diferente, eu fiz uma mudança no código, eu fiz a regra diferente. Agora eu vou mandar através do nó B. Então, mesma coisa, send raw transaction, só que agora eu estou executando no node B e eu vou mandar o mesmo hexa, tentar mandar o mesmo hexa que tem a transação assinada. E aí percebo que ele gerou uma transação. E aí, agora eu tenho essa transação. O que falta ainda? Falta minerar, porque por enquanto é só uma transação criada, só está na mempool, né? Então ainda não virou um bloco. Então isso agora eu preciso gerar um bloco, minerar no bloco B. Eu posso usar aquele mesmo que a gente já usou ali no B, não vou criar um outro endereço, só usar o generate to address, só que eu vou minerar só um. E aí aquela transação que eu tinha colocado na mempool agora vai ser minerada, só que percebam que ela é aceita só na regra do nó B. No nó ela não é aceita e a gente vai ver a diferença. Então, minerei, ele me gerou ali o hash do bloco, e agora vamos comparar, de fato, os dois. E aí a gente vai poder conferir o chain chips ali, ou seja, a ponta no A e no B, e ver a diferença dos dois. Então, get chain chips no node A, percebam que tem os dois, vamos botar no B e a gente já compara agora em seguida. E no B, get chain chips, e aí percebo que no B só tem um, porque para o B é natural, foi uma transação, foi um sexto bloco, né? E é o único que realmente, a única chip, a única conta que ele tem é essa. Ou seja, todos os 6 blocos foram minerados de acordo com a regra do B, que é uma implementação com uma mudança. Está aqui o hash do bloco que ele minerou, só que percebam que para o Node A, aquilo ali é o status de inválido. É um fork inválido porque não está de acordo com a regra dele. Ele tem o hash, ele recebeu aquele bloco igual, só que não satisfez a regra da maturidade da Coinbase. Logo, ele enxerga o bloco, mas não coloca na chain ativa. A chain ativa segue sendo a de altura 5. Se a gente olhar também a blockchain, a gente vai ver a mesma coisa. A gente vai ver essas informações, só que mais completa. Ó, tem altura 5, tem o best block ali, que é o hash do último bloco, né? E no B, a gente também pode olhar o get blockchain info e perceber que para o Node B ele tem 6 blocos e o hash do último é diferente de lá, que só tem 5, ele não enxerga o sexto como parte da chain mesmo, como ativo. E aí aqui era só mostrando os dois, mas que eu acabei de mostrar ali. E era isso que eu queria mostrar. A gente tem agora aqui, a gente vai começar a usar em abril, ao invés de o WhatsApp, ali a gente vai migrar para o Discord, a gente vai comunicar bastante isso, mas já coloco aqui para o pessoal quiser ir entrando ali. A gente vai começar a usar bastante o Discord a partir de agora no Bitcoin Coders. Certo? Dúvidas?
Legal, acho legal. Eu acho bem legal fazer isso para a gente ver bem real acontecendo na rede, né? Os forks, tanto um fork natural comum quanto o fork de código, né? A gente é legal fazer isso. Quem não teve essa experiência, é legal fazer que muda o código, recompila, gera duas versões, põe a rodar regras diferentes e a gente vê o fork acontecendo de verdade, né? Alguém quer fazer pergunta, contribuir? O Rafael, nesse caso aí do hard fork, por exemplo, vamos supor que eu tenha subido ali, eu tô com a versão 28 aqui, né? Eu já tá na versão 30. É lógico que esses aqui que eu tô usando, o 30 ali, acho que foi soft fork, né? Se Isso, tudo é no soft fork. caso, se no caso aí é lançado um hard, no caso, o pessoal tá tentando implementar aquela Com alteração, notes ali, né? isso, Com a acho que mudança com para. notes, é bem comum isso nessa discussão. Aham. E também da quantização ali, né, dos ataques de computação quântica ali, o pessoal está trabalhando em cima lá da BIF, eu não lembro agora o número. Nesse caso seria um hard fork, né? Se eu não colocar, por exemplo, aí como é que Depende, funcionaria o conceito nesse depende caso? bastante, né? Como é que é? Repete a pergunta. Nesse Se caso, tu assim, se eu não, continuar rodando a versão 28 aí o pessoal aprovou, aí como é que funcionaria o consenso ali no caso? é, Porque como é hard, eu não essa é vou a grande pegar. questão, né? Isso. Essa é a grande questão, assim. O hard fork é um evento único que é muito raro. E assim, eu não estava presente lá, né? Eu não estava presente quando tudo era mato, mas o Bitcoin Cash era um hard fork, né? Então as pessoas tiveram que decidir se elas iam ir para uma nova implementação, que era do Bitcoin Cash, ou se elas iam seguir no Bitcoin Core, que era a implementação que tinha antes, que não tinha aquelas novas regras, que era principalmente em relação, acho que, ao tamanho do bloco, né? Isso. Então, realmente pode chegar num momento que seja bem difícil. Lá tipo, tem histórias ali que as pessoas tiveram que decidir, e alguns decidiram errado. Errado, claro, olhando em retrospecto hoje, é muito fácil dizer que, bah, óbvio que era o errado, mas talvez lá na hora não fosse tão simples, né? Então, os hard forks, tanto que desde então tipo, ninguém mais entende como um hard fork relevante, por quê? Porque pode existir várias outras blockchains que foram construídas que na prática são hard forks. Eles pegam uma implementação do Bitcoin, mudam regras de acordo com o que eles querem, o que eles acham interessante, põem a rodar, algumas Uhum. pessoas vão e fazem, mas são redes que não ganham tração, que não têm muito valor, né? Mas são hard forks. Agora, hard forks mais assim, filosófico, conceitual é isso, quando a comunidade fica bem dividida se as pessoas devem ir e colocar a rodar aquela implementação ou não. Talvez essa parte, essa discussão mais agora com Notes e Bitcoin Core, seja algo mais próximo que a gente que entrou mais por agora esteja vivenciando. Né? Então, ali tem algumas regras que tem uma galera que está querendo para um lado e tem uma galera que está querendo para o outro. Em algum momento, se isso não vai avançando no consenso, se os desenvolvedores não chegam ao consenso, a maioria começa a se dividir, assim, fica bem dividido mesmo, aí pode ser que chegue uma hora que a pessoa tem que dividir e tem que foi o que o pessoal teve que fazer lá atrás. Né? Eu acho que a versão que vai vingar e que fecha com os meus princípios são essas e eu vou seguir. Claro que, em geral, a tendência é ser conservador, né? Tu seguir na que já estava. Então, se surge um fork que é bem dividido na comunidade, eu diria que eu teria tendência muito a não migrar. Quando são forks muito claros, daqui a pouco chega isso, chega alguma mudança relacionada à computação quântica que exija que tenha uma mudança que não é retrocompatível com as implementações anteriores. E aí, daqui a Uhum. pouco é uma coisa, claro que se não fizer, pode dar problema logo em seguida, digamos que daqui a alguns anos, isso. E aí tá, eu acho que é uma coisa mais clara que as pessoas vão migrar, vai ser meio rápido assim, e vai se entrar em consenso claro. Mas quando é um aspecto mais dividido, eu acho que é bem isso, pode ser uma decisão bem difícil. Na época lá, talvez do Bitcoin Cash, talvez deve ter sido bem dividido, assim, a gente sabe que algumas pessoas grandes, importantes ali, escolheram errado, Uhum. né? Então, acho que é uma coisa muito pessoal, mas também o que eu penso assim também é meio achismo, né? Nunca estudei muito mais a fundo que ser conservador na mudança é uma característica importante. Então, se tem uma mudança que está chegando, assim, está muito dividida, a tendência é não ir para nova regra, assim, me parece.
Entendi, mas se o consenso for atingido, nem adianta eu ficar com a versão antiga, né? Eu vou ter que me É, submeter. Né? isso. Não adianta, vai estar numa outra rede. É isso que não aconteceu, mas com o Bitcoin Cash poderia ter acontecido. Daqui a pouco o consenso começa a ir, a maioria das pessoas começa a ir para a nova implementação, para a nova, ela começa a ganhar valor, todo mundo dá importância. E, essa que é a questão no fork, no hard fork, que é isso, né? Que provavelmente Uhum, no início não é claro, né? Porque a gente hoje a gente olha para trás, pô, como que os caras puderam ir para o Bitcoin Cash, né? Mas talvez no momento do fork ali seja muito difícil, se for muito dividido assim, e em algum momento talvez, claro, se torne claro, se passou e a maioria foi mesmo, e aí tu olha, tá, já era para ter mudado mesmo. E o que uhum. acontece também, que é uma outra questão, que também, só por lei, por ouvir as histórias, né? Quando tem o hard fork, a rede é duplicada, né? Então também tem uma principalmente questão dos teus bitcoins, né, das tuas moedas, tem uma talvez também uma questão de segurança e de talvez conservadorismo, é tu manter as duas. Se tu está muito na dúvida, né? Claro que o que geralmente que o pessoal faz, que acho que fez lá no passado, é vender, porque tu Tem fica as duas provavelmente com versões. as moedas, digamos que tivesse dois bitcoins na rede. Quando houve fork, tu tem dois bitcoins nas duas redes. Mas claro que o valor vai se dissipando ali. E o que o pessoal faz é que a minha é aquela ali, então eu vendo rapidinho da outra, pego o que tá valendo bastante ainda, digamos assim, e coloco na outra. Talvez uma medida conservadora, se tiver muito dividido, a pessoa não souber, talvez se mantém nas duas, que acho que talvez seja um ponto mais econômico, que seja mais difícil, né? Uhum. Não, beleza. É complicado esse assunto, né? Porque Mas é bem interessante, é legal de ver que o Zimmer falou ali, né, que foi a primeira vez que ele viu na prática. Também a primeira vez que eu mexi mais assim com fork foi agora preparando o Bitup. E é muito legal, porque tu vê ali, tu consegue ver na rede, tu já viu as histórias, tu vê que os blocos de vez em quando eles disputam, tem os forks naturais ali, mas tu fazer ali no Bitcoin Core mesmo, tu mudar o código, tu recompilar, gerar uma regra diferente, isso é muito legal. Sugiro que vocês façam depois isso. Depois eu tinha falado ali do Bitcoin Coders, que a gente vai botar os cursos, o curso do Bitcoin Select, tem 22 cursos. Tem outro que eu já estou fazendo, que é do Bitcoin Core. Então, o primeiro dos vídeos também é sobre o build ali, né? Então, de construir, de compilar o código. Então, essa parte também é bem legal de se fazer. bacana. Aí, só... Opa, agora sim ficou... Estão me ouvindo? Acho que só fechou, né? Acho que o microfone do Ah, Roberto então, estava aberto. Eu estava me ouvindo duplicado. Não, mas tá bom, né? não, tá bom, é isso mesmo. Valeu. Tá, e depois botou se o Bitcoin depende na prática de um grupo pequeno de desenvolvedores e considerando que essas pessoas provavelmente já estão no radar de agências da CIA, FBI, até serviço independente, no limite bastaria pressionar, cooptar ou eliminar esses indivíduos, o sistema ficaria vulnerável. Então, como seria a segurança do cenário desse? Essa é a questão que talvez isso funcionasse lá atrás, né? Então, essa que talvez seja um dos maiores poderes e uma das maiores genialidades do Satoshi é esse, né? Que tudo isso emergiu, né? Não foi imposto e não foi criado de uma hora para outra, né? Então o Bitcoin não era nada lá atrás. Então ninguém dava importância para uma coisa que não valia nada. Então só que isso vai emergindo aos poucos, vai emergindo aos poucos. Quando ela ganha valor, por exemplo, imagina agora, mas isso já aconteceu um bom tempo atrás, né? Ela já ganhou valor há um bom tempo atrás, mas imaginando agora esse teu cenário aí, não faz a menor diferença se, digamos, no pior caso, matarem todos os desenvolvedores principais agora, porque o código já está rodando. Talvez o que atrase é novas implementações, novos forks, novas mudanças, que propriamente o Bitcoin já é conservador para essas mudanças justamente para isso, né? Que depende do consenso, depende das pessoas abraçarem as mudanças. Então, os desenvolvedores agora, se eles sumissem, o código já está pronto nesse estado que está, poderia ficar na versão 30 aí durante anos. E, claro, daqui a pouco mais a gente surge o problema da computação quântica, mas aí novos desenvolvedores hoje em dia pegariam, teriam tempo. A questão é que o código já está aí, as pessoas já estão rodando e os desenvolvedores não são essenciais para o código estar rodando e os nós estarem rodando, né? Eles são importantes para as mudanças, e as mudanças agora já não são tão importantes como lá atrás as implementações eram. Aí falando ali sobre acho que era o Bitcoin Cash ali, né? Vale contar também que na época do Bitcoin Cash a rede era muito menos distribuída,
uma decisão pesava muito mais que a decisão de um node hoje em dia, com o tamanho de rede que estamos. Também tem essa questão. Tá, ela já era relativamente bem distribuída, né, mas realmente não se compara com o que é hoje. Então, hoje em dia é cada vez mais difícil ter hard forks aceitos, né? Então, vai depender muito mais de construção, elaboração, discussão. Então, vai ser muito, muito difícil ter um hard fork que a comunidade realmente não entre em consenso muito claro, né? Pelo menos é o que eu enxergo. Beleza? Era isso, então? Valeu, obrigado a todos. Gostei bastante, estava legal. E até a próxima. E fiquem de olho ali no Bitcoin Coders, que o programa de abril vai estar bem legal, né? Se inscrevam lá. Beleza, Um valeu, obrigado, abraço. Rafael. Parabéns aí pela aula. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Zina. Valeu, pessoal.